e o governo brasileiro anunciou, né, que vai fazer missões para repatriar brasileiros que seguem no Líbano. A gente sabe que por lá vivem cerca de 21 brasileiros, é a maior comunidade brasileira, né, que vive lá no Líbano. O avião da FAB, que vai repatriar esses brasileiros, já está em Portugal, aguardando a liberação para seguir para Beirute. E é o Bruno Pinheiro agora que chega ao vivo com mais informações aqui no 3 em 1. Bruno, já se sabe então quantas pessoas é que serão resgatadas neste que é o primeiro voo, né? Boa tarde para você. Justamente, existe uma ideia do governo ainda insistindo em voos comerciais, o que iria diminuir uma demanda da Força Aérea Brasileira. Ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Essa é uma estrutura disponibilizada pela estrutura tanto do governo, da Força Aérea, para justamente resgatar os brasileiros que já manifestaram o interesse de retornar. Este avião que estava no Rio de Janeiro, nós antecipamos essa informação, a aeronave já está em Lisboa, uma equipe vai ficar em Lisboa e uma outra vai seguir até ao Líbano. Não será necessário reabastecer esta aeronave, que conta com a ajuda de profissionais da área da saúde também, já que diversas pessoas que serão resgatadas estão assustadas, então eles vão receber um cuidado ali, uma atenção emocional, um cuidado médico também, se necessário. Essa aeronave vai aguardar essa autorização de retirada, de retorno, chega em Lisboa, faz uma alteração na equipe. A equipe que viajou fica em Lisboa e a que estava em Lisboa retorna para o território nacional, território brasileiro, aqui para a capital federal. Já está autorizado, e aí é um pouco diferente de outras operações, que ainda foi necessário uma autorização do governo, lá naquela época do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa outra situação já no governo Lula. Agora já está autorizado também o acesso, esse resgate de animais. Então, além de humanos, também os animais de estimação estão autorizados a acessarem esta aeronave e vir nesta operação de repatriação. Está sendo avaliado se na chegada da aeronave terá a visita, a ida do presidente Lula para receber esse voo, que é muito importante, que é o voo número 1 dessa operação, e outros voos também serão realizados. Existe uma atenção, uma cautela por parte da Força Aérea de enviar uma aeronave que possa atender justamente o número de pessoas que estão aptas para serem embarcadas nesta operação, porque existe um receio, um número alto que acabam sendo inscritos e quando chegam lá, alguns acham que não é a hora de retornar ou que existe uma dificuldade e que querem ficar lá ainda que seja uma área de conflito. Então, esse levantamento é muito refinado, é feito com muita atenção, essa inscrição de repatriação, e esse voo então já está chegando no Líbano nas próximas horas. Repito, a aeronave não será abastecida no Líbano, ela vai retornar para Lisboa, onde uma equipe vai ficar aguardando esta volta. A gente continua de olho nas primeiras imagens, nesse resgate, e como será também a chegada aqui em segurança e com a representação de diversas autoridades do governo federal que vão aguardar a chegada desta aeronave, viu, Soraya? Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Qualquer novidade pode acionar aqui a gente do 3 em 1. Agora são 4 horas mais 25 minutos. Você que nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo e a gente segue aqui com o 3 em 1 nas outras plataformas. Eu quero conversar agora com o Zé Maria Trindade, direto de Brasília, porque, Zé, o presidente Lula anunciou então essas missões, né, de repatriação para tentar tirar esses brasileiros, essa que é a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio. Claro, vai enfrentar muitas dificuldades, né? O que a gente pode apontar ali de princípio de desafios, que será, de fato, uma operação enorme, né? Exatamente. Olha, logo no início, na possibilidade do conflito, o embaixador Celso Amorim conversou com o presidente, que é o assessor para assuntos internacionais. E ele antecipou que a situação era tensa e que haveria, sim, a possibilidade de confronto direto, ou seja, uma guerra de fato. E ali o governo decidiu alertar aos brasileiros. Esse alerta inicial do Ministério de Relações Exteriores era para desaconselhar viagens ao Irã e quem estivesse lá
saísse, é o que eles chamam pelos próprios meios, como disse o Bruno, né? Em voos particulares, e até tinha uma relação enquanto eles estão funcionando. Então, a orientação era essa. Em seguida, a Embaixada do Brasil na região, no Oriente Médio, fez um levantamento de quem estava brasileiro na região e quem, por acaso, se interessaria em sair. E, novamente, aconselhou por meios próprios. Essa repatriação já se tornou tradição em várias situações. É onde o cidadão brasileiro está, num local onde ele não quer ficar por alguma contingência. Por exemplo, durante a Covid, quando os voos comerciais foram suspensos. O Brasil fez a repatriação. E agora, uma situação de guerra, onde também os voos regulares não funcionam. 2 aeronaves foram preparadas, né? São aeronaves grandes, que podem transformar quase 200 pessoas de cada vez. E uma já saiu daqui, como disse o Bruno, né? Está aguardando exatamente o detalhe, a reunião de todos os brasileiros. E aí vem esses probleminhas ali, pessoais, de trazer pets, trazer parentes, que há um nível, né, de pessoas que podem vir. Na última repatriação de Israel, houve um problema maior, porque se desconfiou de que entre os que estavam sendo repatriados existiam terroristas infiltrados, né? Nós temos aqui em primeira mão, isso acabou atrasando o processo. Oficialmente não foi comunicado esse processo, mas houve vamos dizer, uma linha fina ali de investigação em quem viria, porque havia a possibilidade de trazer células de terroristas aqui para o Brasil, numa repatriação nesse nível, né? Veja bem que antes era o Hamas e agora é o Hezbollah. São grupos fortes e que poderiam montar uma célula aqui no Brasil. Então, são essas as dificuldades, mas desde o início o governo estava mesmo disposto a fazer essa repatriação. E só ontem houve ali a palavra final de como iria funcionar e o detalhamento do... Isso é um projeto, né? Isso é um planejamento, cuidadoso de saber onde reunir o pessoal, fazer primeiro um transporte terrestre e depois fazer o embarque. É muito difícil, né, Soraya? São pessoas que já moram fora do Brasil há muito tempo, estão desambientados aqui, os parentes próximos, né, não estão mais tão próximos assim. É muito complexo fazer uma mudança assim tão de repente, mas é necessário. Até porque, né, não só pela quantidade de pessoas, mas ao longo do final de semana, a gente também já estava abordando esse assunto, até por conta dos ataques desde a última sexta-feira da semana passada, conversando com gente que mora lá, pessoas, os brasileiros mesmo, dizendo que não queriam voltar para o Brasil. Então tem até essa questão, né, do mapeamento de todas essas pessoas que moram lá e saber quem é que quer voltar. Nesse momento são cerca de 3 mil brasileiros que já preencheram esses formulários todos para retornar ao Brasil. E também tem a questão das fronteiras, como chegar para cá, né? Então, o Líbano só tem fronteira com a Síria, com Israel, então a solução seria cruzar Beirute até Damasco e da Síria para um outro país. E tem também a hipótese, né, Alangani, também Piperno, de possíveis bombardeios no próprio aeroporto no sul de Beirute, né? O que atrapalharia toda essa missão já planejada pelo governo brasileiro. Alangani. A gente às vezes imagina que essas operações, né, de evacuação ou de resgate de pessoas e de mobilidade para outro país são simples, mas é uma operação bastante complexa. Veja, você citou 3 mil pessoas. Evacuar um bairro aqui em São Paulo já não é uma tarefa simples sem guerra, né? Sim. Então imagine numa situação de guerra envolvendo aí uma vizinhança que está em guerra também, literalmente, e uma outra que também vive em guerra há muitos anos, que é a própria Síria. Então, como operacionalizar isso? Essa logística, ela não é tão simples. E isso mostra também que essas pessoas querendo sair do Líbano também não é uma questão trivial, né? É difícil você abandonar ali um país que você já está acostumado, já se acostumou com a língua, que você já tem laços culturais. Então, esse desejo de abandonar o país mostra também que, numa situação de guerra, esse desejo acaba ficando menor e aí você, evidentemente, quer ir para algum lugar que não tenha guerra.
E, Piperno, o governo brasileiro já passou por outras missões, né, de repatriação de brasileiros, numa outra situação, né, envolvendo ali a faixa de Gaza. A gente pode comparar o que foi aquela ocasião com agora ou são completamente distintas? Operações, Soraya, completamente diferentes. Lá foram algumas poucas dezenas. Aqui a gente está falando de 3 mil pessoas. Por outro lado, lá essas pessoas elas não dependiam exclusivamente da vontade própria para deixar a faixa de Gaza, porque havia a questão da fronteira com o Egito. Agora, em tese, quem quiser sair acaba saindo, porque por enquanto dá para descer em Beirute. Mas a gente não sabe por quanto tempo. Até porque, veja, você citou que o Líbano faz fronteira com a Síria, é verdade, mas até pouco tempo, para se chegar até Damasco, o caminho, a rota era exatamente via Líbano. Tinha que parar no Líbano e muitas vezes chegar à Síria por via terrestre. O aeroporto de Damasco, eu não sei se já tem condição, né, de voos dessa magnitude. Agora, só queria fazer aqui, dar o meu ponto de vista, claro, a respeito de um outro tema que foi tratado há pouco, que foi até o Segré que trouxe. Eu discordo um pouco da avaliação de que o que acontece no Irã hoje, a força do Irã hoje, é produto de, digamos, muita flexibilidade nos acordos que foram feitos lá atrás pelo presidente Obama. Veja, aquele acordo fechado com o Irã não foi simplesmente um acordo Estados Unidos-Irã. Ele era até chamado de Irã mais 6. Irã com Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. E era um acordo que previa controles ao programa nuclear do Irã. Então, qual seria a contrapartida do Irã? O material nuclear a ser enriquecido seria enriquecido fora do país. Em contrapartida, o Irã poderia voltar ao mercado, poderia, por exemplo, voltar a transacionar petróleo, poderia, né, comprar, enfim, se relacionar com outros fornecedores de armamento convencional, mas abriria o país e as suas usinas, os seus locais de desenvolvimento do programa nuclear para inspeções da ONU. Então isso foi feito durante algum tempo e aí vem o presidente Trump que alega que, por exemplo, as inspeções que o Irã acabava bloqueando parcialmente essas inspeções, então por isso ele queria romper o acordo. Mas, veja, então não foi meramente um acordo Estados Unidos-Irã que acabou liberando tudo isso. Irã mais 6. Irã, China, Rússia, Reino Unido, França e Alemanha.